Jesus. Te oramos, Senhor Deus, por direcionamento. Te oramos, Senhor amado, que sejamos alimentados, possamos receber vida, palavra de revelação, possamos receber rimas, Senhor amado, ouvir a tua voz, e que a tua voz desça ao nosso coração, nos dê instrução, nos dê, Senhor Deus, direção. Possamos, Senhor Deus, ser direcionados ao centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, dai-nos, Senhor Deus, sabedoria, para que possamos avançar no propósito que tens para a nossa vida, para a nossa história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom estarmos juntos, adorando o Senhor, buscando dele, buscando a sua sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar hoje com os irmãos uma palavra sobre paternidade. O antes, o durante e o depois. Daquilo que o Senhor tem para nós. Alguém estava discutindo sobre os nomes de Deus. Nos últimos dias, tem aparecido muita gente falando sobre os muitos nomes de Deus. E aquele jovem dizia que muita gente diz que alguns dos nomes de Deus vieram de traduções, estão invocando outra coisa, e que ele não sabia nem como orar, que ele tinha até medo de orar, falando o nome de Deus, e pudesse estar errado. Alguns dizem, não é Deus, é Jeová. E outros dizem outra coisa, falam, mas passou instruindo aquele jovem dizendo, se você tiver dificuldade de falar o nome de Deus, tem um que não tem erro. E é como o Senhor deseja que ele seja chamado, você possa chamá-lo. Quando essas conversas chegarem e essas situações acontecerem, você pode lembrar disso. Existe um nome que você pode estar despreocupado, descansado. Esse é o nome que está no coração de Deus. E Jesus nos ensinou dizendo, quando orardes, orem assim: Pai nosso. Pai nosso. Ou seja, de todos os nomes na Bíblia, Deus realmente é expresso por muitos nomes. Hoje o pastor Luiz estava lembrando que são 4 evangelhos para poder nos dar uma impressão da identidade sobre Deus. Ou seja, cada evangelho, eles mostram Jesus de um ângulo. A grandeza do Senhor não poderia ser expresso apenas por uma biografia. Então, Deus, na sua misericórdia, nos deu 4 perspectivas, 4 visões, 4 ângulos, que são os 4 evangelhos, para que nós possamos conseguir enxergar, começar a entender Jesus. E Jesus nos dá essa direção sobre como nós precisamos chamar do Senhor. A Bíblia, Deus começa a Bíblia Sagrada, e o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia Sagrada nos diz, até o 3º versículo, é uma carta daquilo que o Senhor tem para nós. Ou seja, como o Senhor deseja que nós possamos conhecer sobre paternidade, conhecer sobre aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, nos dá um retrato daquilo que nós precisamos buscar como igreja, como filhos. Amém?
Rapidamente, só para a gente poder compreender. O antes, o Senhor chega em um ambiente totalmente destruído, né? E ele diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, o privilégio de podermos retirar esse tempo, de estarmos confortáveis aqui, para aprender, para recebermos vida de Deus. E essa vida de Deus, esse aprendizado, essa sabedoria do Senhor é luz. Tudo começa com luz. Tudo começa com entendimento, conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vai nos dar liberdade. A verdade vos libertará. Quando nós aplicamos o nosso coração a conhecer, a entender a palavra de Deus, o primeiro momento é o momento em que você ouve e você decide: eu acredito ou não. Sabe, acreditar é diferente de ter fé. O primeiro passo é você ouvir da palavra de Deus, é retirar tempo para ouvir. É fato que muitas pessoas eles ignoram a preciosidade desse tempo. E nós fomos chamados para investir tempo sobre isso, para compreender, para entender, para que haja luz, para que haja compreensão, entendimento, revelação da palavra de Deus. O primeiro momento é o momento que eu ouço e eu acredito. Algumas vezes você talvez já tenha ouvido uma palavra, e você fala uma palavra de alguém, e você fala: não acredito assim não, não creio. Você ouviu, mas você disse: não acredito. Né? Outros, eles simplesmente ignoram essas. Mas no primeiro momento, quando você ouve a palavra de Deus, você acredita. Quando você acredita, então você deseja. Porque você só deseja naquilo que você confia, naquilo que você acredita. Se você não acredita, você não deseja, você não quer. Mas o primeiro passo é quando você acredita. Quando você acredita, você deseja. E quando você deseja e você aspira, então o Espírito Santo vai te trazer o quê? Fé. Então você vai poder começar a crer. O Espírito Santo vai gerar fé. Você vai começar a crer. E isso vai se tornar parte de você. Amém? Por isso é tão importante que você possa, no primeiro momento, ouvir. Porque ouvindo e meditando na palavra, você vai decidir se você acredita. E se você acredita, você vai começar a pedir ao Senhor que traga fé. E o Senhor está dizendo aqui que o primeiro passo para sair do caos, para sair das trevas, para sair da deformidade, que muitas vezes está instalado em vários ambientes da família, da vida, vários ambientes está instalada essa deformidade. Comumente nós estamos olhando muitas vezes e vemos tantas deformidades até mesmo nas atitudes, nas decisões, na caminhada. Primeiro passo para que isso seja corrigido, primeiro passo que o Senhor deseja que nós possamos almejar é luz, revelação. Por isso, hoje, como Dia dos Pais, eu parabenizo a todos os pais que vêm para ouvir revelação do Senhor sobre o teu papel, sobre o propósito, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Tenha esse momento como precioso. Eu quero dar algumas palavras específicas aos homens, mas pai na Bíblia, como eu acabei de falar para você, de 4 evangelhos, também pai não poderia ser representado por uma única figura. Por isso, existe pai e mãe, mas os dois representam a paternidade de Deus. Os dois representam a paternidade de Deus. Nesse primeiro capítulo da Bíblia, você vai começar a compreender que o primeiro passo é esse, que alguém comece para ser corrigido. Muitas vezes você olha para a sua própria vida e fala: poxa, isso eu não consigo compreender direito, isso eu não entendo assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter esse resultado. Primeiro passo
é que você deseje sentar aos pés do Senhor para aprender. Dizer: Senhor, traz vida, traz luz, traz entendimento, traz compreensão, traz sabedoria sobre a minha vida. Amém? Sabedoria. Ou seja, comece a treinar. Isso é um treinamento. Se você começa a treinar, a querer ouvir de uma palavra, a querer se encher da palavra, com certeza essa luz, esse entendimento vai vir sobre a sua vida. Mas esses primeiros trechos da Bíblia Sagrada vai também nos dar o direcionamento como o Senhor começou, como Deus começou a preparar o antes. E preste atenção, a paternidade ela existe antes, durante e depois. E esses primeiros capítulos da Bíblia não é exatamente sobre isso que eu vou me ater. Eu quero ministrar um pouco mais de assuntos, mas é tão rico, tão grande, esses primeiros capítulos, porque ele mostra Deus preparando o ambiente. Todo pai deveria preparar o ambiente, deveria se preocupar com esse ambiente, no qual será gerado uma vida. É fato que, como eu acabei de falar, a grande maioria não teve essa instrução. Por isso, você precisa abrir o seu coração e começar uma das orações. Se você quer começar a anotar, comece a anotar isso. Uma das orações que você precisa ter na sua vida é sobre a paternidade. Ou seja, o antes. O que é preciso antes de constituir uma família? De decidir ter um filho? O que é necessário antes? Se você pula essas etapas, com certeza você pode criar muitos problemas para o durante. Aqui também nós vamos compreender durante. O que é que Deus fez durante a paternidade? Depois que ele gera. Depois que ele gera, ele faz o quê? Dá direção. Ele dá o quê? Instrução. Mas ele dá tempo. Ele tira do tempo. A prova do respeito, a prova daquilo que nós respeitamos é o tempo. O tempo é a prova do respeito, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos. O tempo é a moeda de maior valor que nós podemos dar, que nós podemos investir na vida dos nossos filhos. Amém? O tempo é a moeda de maior valor que nós podemos investir na vida dos nossos filhos. Amém? O tempo, ele também é a medida do amor. Ele mostra a medida do amor. Naquilo que nós investimos tempo, também mostra a medida do amor. Daquilo que nós realmente valorizamos. Queridos, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos instrui, tem um porquê. Se você ouvir uma palavra como esta, você vai começar a compreender por que Deus criou o ser humano. Por que Deus nos dá uma instrução tão clara, tão direta sobre a paternidade. Por que Deus dá essas responsabilidades a esse papel paterno? Tem algo a ver conosco. Tem um objetivo sobre tudo isso. Deus, ele criou o ser humano para se relacionar com o igual. Sabe, Satanás, ele criou uma confusão no céu. E nessa confusão, ele deixou no ar que Deus não era tão bom assim. E ele conseguiu arrastar 1/3 dos seres angelicais para a terra. Então ficou uma dúvida. Ficou um ponto ali. Será que Deus é perfeito? Sabe, Deus cria um ser humano para que essa dúvida seja sanada, para que o amor dele seja demonstrado, para que essa certeza seja dita a todo o universo da sua bondade, da sua perfeição, de quem ele realmente é, da sua identidade. Quando Deus nos dá esse papel de pais,
Quando Deus dá ao ser humano esse papel de pais, Ele também está dando esse papel para que nós possamos o quê? Nos relacionar, conhecer o poder do relacionamento, conhecer o poder de amar, de desfrutar, de descansar, de desfrutar o que é vida, de ter vida e vida em abundância. Só começa a conhecer um pouco do que é amor quem realmente tem um filho. Tem alguns irmãos com alguns filhos bebês ainda, e acho que essa semana eu estava conversando com alguém, estava lembrando quantas vezes um bebê deixa os pais 24 horas ou 48 horas ou mais sem dormir. Os pais dormem muito pouco, no primeiro mês de vida. Minha esposa lembrava do Adilson, que há um tempo atrás ele vinha para o culto e o culto ia acabando, ele rapidamente sumia. E aí ela abordou ele e falou: por que você agora sai correndo do culto? Aí ele falava: pastor, eu tenho que dormir um pouco, amanhã eu tenho que trabalhar, mas a bebê acorda meia-noite e ela não dorme mais. E não deixa ninguém dormir. E ele aproveitava para correr rápido, para dormir um pouquinho, para ver se dava tempo. Todos que foram pais sabem dessa trajetória. E aqueles que vão começar a ser, olhe para a cara dos pais agora, da irmã Jennifer e do irmão Gilberto. Deixa o bebê nascer no primeiro mês, Vocês vão ver, se vocês verem uma rodela assim ao redor do olho, nada demais, completamente normal. Mas o bebê muitas vezes chora, e a minha neta veio ao mundo como bem expressiva, e ela se expressa muito bem. E às vezes chora um pouco mais do que os pais achavam que ia chorar, E fica 24 horas o cansaço, porque um dia é uma coisa, mas quando passa a ser uma semana, quando passa a ser 15 dias, e o cansaço ali grande, e passa a noite inteira em claro, cansado, mas pela manhã, quando o bebê dá um sorriso, todo o cansaço foi embora. Esqueceu todo o cansaço da noite. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando. É assim ou não é? Entendeu? Quando você olha para a cara do filho, o rosto do bebê, então você está revigorado novamente. O que é isso? Amor. Amor. Então só começa a desfrutar da vida, desse relacionamento, desse sentimento intenso, quem começa a compreender dessas verdades. Eu estou te dando rapidamente instrução para você começar a compreender por quê. Por que ser pai? Por que Deus nos deu esse papel tão importante? E eu vou começar a dar para você algumas instruções de responsabilidades paternas. Eu vou te dar alguns pontos do propósito da paternidade. O que é que um pai deve buscar? O que é que os homens devem buscar e as mães devem buscar? Eu quero te dar alguns pontos sobre isso, mas eu quero já adiantar. Sabe, quando você começar, se você meditar nisso com seriedade, você vai começar a compreender a sua incompetência. E eu não vou colocar esses pontos para te acusar, para que você saia acusado, para que você saia dizendo, eu estou muito longe disso. Não é para isso. É só para que você possa compreender que todos esses pontos eles podem ser alcançados. Mas quando nós deixamos de olhar para nós mesmos, é só para nos lembrar que o foco é Cristo. O foco é Cristo. E isto nos diz o porquê que nós precisamos ter aliança. Por que nós precisamos manter essa aliança com Cristo? Por que nós precisamos investir esse tempo com Cristo? Por que nós precisamos do Senhor todos os dias? Por que nós precisamos começar a abrir mão de nós mesmos? Para que nós possamos andar com Ele a cada dia. Para que você possa compreender, porque muitas pessoas ainda pensam que podem fazer alguma coisa sem Cristo. E quantos pais pensam, não, eu não vou para a igreja porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que dar comida
a minha casa, eu não vou para a igreja, não vou me envolver na célula, porque eu sou muito ocupado, eu tenho que fazer isso, porque eu que sou responsável pela minha casa, pela minha família. E até jovens que estão pensando que o seu esforço vai levá-los a alguma coisa. Mas sabe, eu sou muito convicto, essa palavra tem muito peso na minha vida, quando Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Então eu não conheço. Há dois maiores segredos na terra. Os dois maiores segredos na terra são os segredos da vida na família e da vida na igreja. E você pode ter certeza, são contra esses dois segredos de como deve ser ou de como é a vida na família e na igreja, que é toda a luta de Satanás. E quantas pessoas estão convictas que elas nem precisam da igreja e que a família não é algo bom? Quantas pessoas estão convictas que elas podem passar a existir sobre a terra sem precisar pertencer nem a uma nem a outra? Porque eles não valorizam a família. Então, se quando dá algum problema na família, ou quando eles estão tendo algum tipo de problema, a primeira coisa que eles fazem é abrir mão da família. E depois abrir mão da igreja. Ou abrir mão da igreja, depois abrir mão da família. Mas só há dois lugares de descanso, de desfrute, onde nós podemos conhecer esse amor, esse relacionamento, onde a nossa vida pode ter plenitude. Só há esses dois lugares onde nós podemos ser completos. Só há dois lugares onde nós podemos ter todos esses resultados. Só há dois lugares que podem nos levar a cumprir esse propósito. E esses lugares são a igreja e a família. Pastor, hoje é só para os pais? Com certeza não. Você que não é pai deve abrir o seu ouvido bem grande, para que você não cometa o erro já que muitos pais já cometeram, de não saber o que fazer antes, de não entender como começar, qual que é o preparo antes. Quero te convidar, coloque sobre o seu coração, coloque sobre como prioridade entender. Só posso alcançar todos esses resultados se eu conhecer o segredo da vida em família e da vida na igreja. Nós vamos começar o curso de casais e a primeira aula, talvez possamos até ministrar aqui, é sobre o propósito da família. A família ela é maior do que duas pessoas. A grande maioria, eles reduzem a família, o casamento, a duas pessoas. O casamento não é sobre duas pessoas. O casamento é maior do que duas pessoas. E outros reduzem muito mais o casamento ainda apenas a sentimentos. Não estamos apaixonados. O casamento é muito superior a isso. Ele toca a geração vindoura e a geração presente. E a palavra aos pais, que eu quero lembrar, qual que é o propósito dado aos pais pela palavra? Aqui, como igreja, nós sempre sabemos, o propósito da paternidade na nossa vida é o quê? Proteção, provisão, direção e amor. Proteção, provisão, direção e amor. Qualquer ser humano que desfrutar, que compreender, que tiver esses 4 elementos sobre a sua vida, será alguém que realmente vai avançar em níveis maiores, que vai ter uma vida abundante de fato desde o começo. E quando nós olhamos para Gênesis, foi exatamente o que o Senhor preocupou-se. Antes é saber o nível de proteção,
É saber que, como pai, é sua responsabilidade, é seu dever compreender que a proteção da próxima geração está nas suas mãos. Proteção, provisão. A provisão é um elemento principal, fundamental do homem. Do homem. Se nós pudéssemos dividir isso aqui, a provisão, esse elemento fundamental dos dois. Mas se alguém perguntasse por que se você fosse dividir esses 4 elementos entre a mãe e o pai, eu diria o seguinte, que ao homem cabem muito cabalmente, muito seguro, a provisão e a direção. Tem um homem aí do seu lado, inclusive, sábado nós temos o culto de homens e eu quero fazer um desafio. Se tu é homem, vem. Esse é o desafio. Se tu é homem, vem. Se tem um homem aí do teu lado, pergunte assim, tu é homem? E os que não são homens, nós vamos fazer outro culto no outro final de semana de libertação. Hoje que tem o sexo masculino, mas ainda não sabe se é homem, venha no outro final de semana que nós vamos orar por libertação na tua vida. Mas se você é homem, venha sábado. Amém? Se você é homem. O papel do homem é a provisão. Então, lá em Provérbios, é um dos únicos lugares na Bíblia onde nós vemos uma mulher ativa, uma mulher negociando, uma mulher fazendo algo. E é chamada de mulher sábia. Mas por que essa mulher ela está fazendo isso? Será que é para a provisão da casa? Não. Ela está exercendo os seus talentos com graça, com leveza. Ela simplesmente está fazendo algo ali que lhe dá alegria. Porque esse papel foi dado ao homem. Do suor do teu rosto comerás. Foi dito ao homem. O que Deus falou para a mulher? Em dores darás a luz. Quantas mães que já tiveram parto normal? Levanta a mão aí. Se você já teve parto mortal, mulheres, eu vi uns homens meio... Tá repreendido. As mulheres que tiveram parto normais aí, faz assim. Você já cumpriu seu papel. Teve dor ou não teve? Teve ou não? Foi essa a ordem, assim, em dores darás a luz. Mas ao homem não, ao homem dizendo, no suor do teu rosto. Sabe, tem alguns jovens que de vez em quando, mas isso é outra história, vou deixar, né? Se você está do lado de um jovem, de um homem, diga assim, homem, compreenda que se você tiver que suar, esse é o seu papel. Pastor Luiz diz, o suor é fruto da maldição, né? Não é da bênção. Mas eu digo a você, enquanto você não for abençoado o suficiente para trabalhar no ar-condicionado, trabalhe com a enxada. Mas trabalhe. Você não tem a opção de não trabalhar. Entenderam? Você precisa compreender. Vai ser outro papel, né? Qual que é o papel do homem? Provisão e direção. A mulher sábia edifica, mas quem dá a direção da edificação é o homem. É o homem. Acabei de fazer uma construção pequena, mas chegou um profissional e o que eu passei 2 dias para fazer, ele fez em 2 horas. E se ele não tivesse chegado lá e colocado as medidas, estaria comprometido aquela construção. Sabe, quando o homem não dá as medidas, não dá a direção, não aponta o caminho, essa edificação está comprometida. O homem tem que dizer, é o homem quem estabelece.
Sabe, na minha casa, todos que passaram sabem, tem uma regra, seja quem for. Tem ali alguém que está com a gente, passando uma temporada, uma chuva lá em casa, meu mano que está bem ali, e ele sabe. Ou seja, lá em casa é o seguinte, se passou um tempo lá em casa, sabe que o domingo é do Senhor. Não tem opção de dizer domingo não vou para a igreja. Eu acho que eu ouvi isso só duas vezes na vida. E foi resolvido de uma vez. Por quê? Se está em casa, vem para a igreja. Não vai ficar em casa domingo enquanto eu venho para a igreja. Quando se não vem para a igreja é porque está doente. E se eu desconfiar que não está, vem para a igreja. Né? Vem para a igreja. Porque essa é a direção. Esse é o lugar. Se eu fizesse corpo mole, você entende? A direção é dada por você. É você quem diz, vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você quem diz. Não é a mulher que tem que estar falando para você, olha, vamos para a igreja, olha, vamos para a igreja. É seu papel dizer a ela o quanto é importante estar aqui. Dará direção. É o seu papel. Muitas mulheres querem assumir esse papel, não é seu papel. Seu papel é interceder. Mas o Senhor tem que dar revelação a esse homem. E se ele chegou aqui hoje, que ele compreenda, esse é seu papel, é sua responsabilidade. Vai ser pedido de você essa responsabilidade. Amém? Estabelecer a bênção sobre a próxima geração. Esse é um papel da paternidade. Compreenda, o papel da paternidade é estabelecer... algumas coisas acontecem na família, de vez em quando eu lembro aos meus irmãos e até aos netos, e eu digo a eles, seus avós deixaram bênção. Quantas coisas eu vejo que poderiam ter dado muito errado. E algumas coisas que deram errado e que as consequências poderiam ser enormes. E eu já vi outras pessoas cometendo os mesmos erros e tendo consequências muito grandes. E às vezes não acontece, eu lembro eles. Vocês estão desfrutando de algo deixado pelos avós. Você precisa compreender, é nosso papel como pais, parar toda a maldição, desfazer as obras de Satanás. E você precisa compreender, o seu papel como pai é estabelecer bênção até 1000 gerações. Que o Senhor, Ele visita o pecado dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas faz bondade até 1000 gerações daqueles que o amam. Você compreende isso? Então, um dos papéis que você precisa compreender é que o Senhor te chamou para esse papel por um motivo maior do que a tua existência aqui. Existe algo envolvido. Existe muito mais pessoas envolvidas. As responsabilidades de cuidar, proteger, direcionar e amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregar por ela. É do homem. Cuidar, proteger. Cuidar de que forma? Não só dos perigos lá fora, mas todos os cuidados. De vez em quando chegam alguns relatos para nós, infelizmente, de situações no casamento, onde a esposa não recebe nenhum cuidado. Nenhum cuidado. Quantas vezes o homem não tem esse olhar? Ele acha o seguinte, eu trouxe comida, acabou. Mas o restante dos cuidados é sua responsabilidade. Amar como Cristo amou a igreja. Se preciso for, entregar-se por ela. É nossa responsabilidade. Isso, eu quero te dar só alguns pontos, não vou me deter tanto neles. Mas anote isso, essa lista é muito grande. O que é cuidado? Cuidado em que área? Qual é a área? Saiba, a sua casa, a responsabilidade diante do Senhor
é sua, como ela foi cuidada. Como ela foi cuidada. Não só os seus filhos, mas a sua esposa. Qual que é um outro papel do homem? Você está notando? É ser sacerdote. Esse é um papel da paternidade. É ser sacerdote. O que é ser sacerdote? Ser sacerdote é ser representante legal da sua casa. O que é que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Nós temos um sumo sacerdote. Ninguém chega a Deus diretamente. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, por Cristo. E Cristo é o quê? O nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, para que qualquer pessoa possa chegar a Deus, precisa ser pelo um representante. E Deus nos colocou como representantes da nossa casa. Compreenda, a sua oração ela tem um poder especial, tem uma autoridade especial pela sua casa. Quando você ora pela sua casa é muito diferente. Por quê? Porque esse papel Deus deu a você, estabeleceu a você, para que você possa ser esse sacerdote diante de Deus. Qual que é o papel da paternidade? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é o caminho. Quantos pais querem dizer, filho, faça isso, faça isso. Não é o caminho. Compreenda, não é você ensinar dizendo assim, aquele é o caminho. Não. Ensine a criança no caminho. E para ensinar a criança no caminho, você precisa estar no caminho. Você precisa andar com ele e dizer, esse é o caminho, andai por ele. Você precisa deixar no coração dos seus filhos o valor que tem estar diante do Senhor. Tem que imprimir no coração deles o valor que tem uma reunião como essa. Você precisa imprimir no coração deles o valor que tem retirar um tempo e confiar nele em todo o tempo. Sabe quantas circunstâncias difíceis passamos? Quantos problemas difíceis passamos? Como nos comportamos nesse tempo, nesses momentos? Será que andamos pela casa chutando cachorro, chutando gato? Será que andamos pela casa reclamando, falando alto, fazendo qualquer coisa? Ou será que nós esperamos no Senhor que fez os céus e a terra? Será que nós confiamos nele? É nosso dever ensinar o amor como Cristo amou. Eu estou falando para você do antes, do durante e o depois. A pergunta, você está aqui nessa noite, é o que faremos com a graça que nos foi dada? Com a graça que foi dada a nós. Sabe, queridos, nós vivemos no tempo da graça. E o que é graça? Favor imerecido. Aleluia. Aqui é um ponto tão importante, porque antes, na lei, você precisava esforçar-se, simplesmente você precisava buscar, e quando não acontecia, a recompensa era a morte. Mas sabe, a graça, ela abre uma porta tão grande, e uma das promessas poderosas sobre a graça é: eu vou tirar o coração de pedra e dar-lhes coração de carne, e escreverei no coração deles os meus estatutos e a minha lei. Isso é o quê? Favor que Deus nos dá mesmo sem merecermos. Mas como esse favor vai chegar à nossa vida? Quando nós ouvimos da palavra, quando nós cremos na palavra, e quando nós desejamos a ponto de que ela vire fé ao nosso coração. Falei para você, eu estou colocando alguns pontos para que você saiba que essas são as responsabilidades dadas a nós como homens, como pais. Essas são responsabilidades que serão cobradas de todo pai. Não serão cobradas de alguns. Você não vai poder chegar lá e dizer assim, mas a minha esposa não.
Vou já explicar para você, jovem, sobre isso. Por isso é tão importante hoje. É tão importante hoje. Que você possa compreender, porque esse será o seu papel amanhã. Qual será o destino, ou a direção que está sendo ministrado através da nossa caminhada, do nosso ministério? O que é que está sendo deixado para os nossos filhos? E como falamos de filhos, nós estamos falando dos filhos espirituais também. Nós estamos falando dos discípulos. Qual é o papel? O que é que tem sido deixado? O que é que tem sido ministrado ao coração deles? Nós vamos para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento e você vai conhecer muitos reis que deixaram legados e que marcaram a vida dos filhos. Sabe, meditando na palavra, vendo a vida de José, quando ele passou pelaquela tentação, ele pôde sair correndo nu, deixou a mulher ali e saiu correndo. Por que ele teve aquela atitude? Por que ele teve caráter para tomar aquela atitude? Não foi simplesmente ao acaso. José era filho de Jacó, mas José era filho de um Jacó transformado em Israel, de alguém que lutou com Deus e prevaleceu, de alguém que não abriu mão da sua casa, da sua família. Mais ainda, Jacó foi aquele que trabalhou 14 anos pela mulher que amava. 14 anos. José sabia disso. Ou seja, meu pai trabalhou 14 anos. Por quê? Porque o relacionamento tem valor. Não é só porque eu senti. Não foi por causa de um sentimento. Ele sabia que uma aliança deveria ser dado devido valor. Ele sabia o valor de uma aliança. Esse foi o legado dado pelo seu pai. Sabe, o seu legado sobre a vida dos seus filhos vai determinar imensamente do seu caráter, das atitudes, das ações, das decisões que ele fará ao longo da vida. Será marcado. Já nesse momento, alguém vai pensar, por causa do pai que eu tive, ou porque eu tive pai. Não, se você não teve pai, não teve um pai correto, o Senhor te chamou como Abraão, para que a partir de você a bênção chegue à tua casa, à tua família e a muitas famílias. O Senhor te chamou para que você faça como muitos reis fizeram, como muitos reis decidiram andar. Nós precisamos compreender. Quantos reis, como Ezequias, filho de Acais. Ezequias, filho de Acais. Acais foi um rei extremamente idólatra. Acais foi um rei que desvirtuou o povo de Deus para a idolatria de uma maneira tal que ainda não tinha se visto em Israel. Profanou o templo, fez muitas coisas ruins. Mas o seu filho Ezequias, ele decidiu dizer: eu quero seguir os caminhos do Senhor, como seguiu o meu pai Davi. Meu pai Davi. Sabe, a palavra que você honra, essa palavra vai determinar o teu destino. Vai determinar a tua identidade. A palavra que você honra, ela vai determinar os frutos da tua história, o legado que você vai deixar. Ezequias decidiu honrar o legado. Ele sabia que o seu pai não tinha andado corretamente nos caminhos do Senhor. Por isso ele decidiu ouvir a palavra em que Davi tinha escrito, deixado, histórias que Davi tinha escrito. Há poucos dias atrás, passou para o Senhor, pastor Firmino, da Anunciação Gouveia, com 100 e alguns anos.
Com 100 e alguns anos, não sei exatamente, tinha mais de 100 anos. Pastor Firmino. Foi o pastor que me consagrou como diácono. Eu fui consagrado pelo pastor Firmino como diácono. Foi um dos homens que deixaram um legado extraordinário. Foi um dos homens mais seguro, corajoso, determinado que eu já conheci, que eu já tive registro. Foi o pastor da igreja em Belém. Sabe, eu tenho o privilégio e o prazer de conhecer a biografia de muitos homens que nunca me conheceram, mas que fizeram muita diferença na minha vida, que me deram muitas instruções, que me deram muitos conselhos. Quem está ministrando sobre a sua vida? A quem você está ouvindo? Quem é determinante sobre a tua história? A quem você ouve e fala, isso é verdade? Quem são os mentores que estão instruindo, que estão te instruindo? Eu estou dando a você o caminho, estou te dizendo a você as responsabilidades paternas. Eu estou te falando das responsabilidades de um pai. Mas estou te dizendo também aquilo que o Senhor preparou para nós, para que nós possamos viver. Qual que é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso é o quê? Nós desfrutarmos. Chegou a minha netinha ali, né? E os dois já conhecem o que é desfrutar. Com toda certeza, eles nunca imaginaram que um amor poderia ser tão forte. Ela não deixa nem o próprio avô ficar mais de 2 minutos longe dela. Se eu ficar com a bebê mais de 2 minutos, lá vem ela atrás, para saber como é que está a bebê. Ela não imaginava que poderia ter um amor tão forte. Quando o Senhor nos dá essas instruções, é para quê? Para que nós possamos desfrutar desse amor, não só por alguns meses, não só por alguns anos, mas que nós possamos desfrutar desse amor por longos anos e ver os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos tataranetos. Você está entendendo? Que nós possamos ver a proteção da vida deles. Com certeza, ela já está acumulando bênçãos. Tem avós que oraram por ela antes dela nascer. Os avós, e tem avó que ainda ora, hoje está orando por ela. Com toda certeza, o nome dela é repetida nas orações. Mas não só da avó, é repetida da bisavó, né? Eu estou falando da avó, mas a bisavó já orava por ela antes de partir, que foram os meus pais. Já oravam pela minha neta. Hoje nós oramos por ela, pela minha neta. Com certeza, está acumulando o quê? Bênção sobre bênção. As maldições pararam na geração passada. O Senhor vai cuidar da minha geração até 1000 gerações, haverá favor sobre aqueles que... Você está entendendo o propósito disso, a recompensa disso? Sabe, a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. A paternidade antes é quando ela é pensada. É quando nós olhamos para nós mesmos e vemos tantas áreas destruídas da nossa vida. E agora chega aos jovens. Você que muitas vezes ainda não tem alguém, mas você olha para você e já vê tantas partes deformadas, tantos maus hábitos, tantos costumes, tantas coisas que você não queria fazer e faz, mesmo sozinho. Talvez você ainda esteja vivendo em algumas prisões. O que é isso? Trevas, deformidades. É hora de vir ao Senhor e começar a dizer: Senhor, preciso de luz, preciso de liberdade, preciso que a minha vida seja liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É hora de você começar a vir ao Senhor e dizer: Senhor, como que eu serei bênção para a pessoa que vai estar ao meu lado? Como que eu vou protegê-la como o Senhor e amá-la como o Senhor amou a igreja e a mim si mesmo se entregar por ela?
Como que eu vou ser esse sacerdote que acabou de ser ministrado? Como é que eu vou representar a minha casa diante do Senhor? Como que eu posso ser esta pessoa que vai dar proteção, direção, provisão e amor à minha casa? Como que alguns já estão ganhando um salário? Mas você sabe, né? Eu tenho alguém aqui que ganhava um salário já há muitos anos. Glória a Deus, ela já começou a pagar algumas parcelas. Mas ela ganhava um salário por muitos anos. Mas no dia 10 em diante, papai faz um Pix. Né? Ela ganhava um salário por muitos anos. E muitos jovens aqui ganham um salário. Você, provavelmente, se não tem pai, no dia 15, se convida para comer um hambúrguer e fala o quê? Estou liso. Não tenho. Né? Já ganha um salário, você começou a entender que isso não resolve, não dá. Mas deixa eu dizer a você, e talvez você ainda esteja sozinho. Nunca, jamais pense, vou achar alguém para que pague as contas junto comigo. Se tem alguma moça aí perto, ou alguma mulher perto de um homem, ainda assim que está repreendido, você vai ser o provedor da tua casa em nome de Jesus. Né? Você entende algum problema dela pagar as contas junto comigo? Não, desde que ela tenha alegria em fazer isso, porque é minha responsabilidade fazer. Amém? De vez em quando eu peço à minha esposa, você tem 100 reais aí? Ela fala, é meu dinheiro. E é dela mesmo. O que é dela, o que é meu, é dela. O que é dela, é dela. Você entende? E essa é o papel que o Senhor nos deu. E assim que o Senhor estabeleceu. Que você possa começar a compreender. Aleluia. Descansar. Reconhecimento. Descanso. Queridos, é tão importante podermos ter um lugar para descansar. Quantas pessoas perturbadas. Quantas pessoas que não descansam. Quantas pessoas que estão com tantas síndromes. Por quê? Porque não compreenderam o papel do sacerdote, não compreenderam o papel da paternidade. No começo eu disse para você, eu quero colocar esses pontos não para condenação, não, é só para você compreender o quanto você precisa de Cristo para poder atender esses pontos. Porque não é uma questão sua, você não dá conta mesmo. Mas se você for ao Senhor, Ele vai fazer você cumprir tudo isso, você vai saber, nem sei como é que eu fiz. Nem sei. Sabe, muitas vezes eu tenho dito, e algumas irmãs até reclamaram, dizendo, o Senhor às vezes diz que não valoriza tanto a questão de tantas regras para a conquista, para o casamento. Parece tão legal quando alguém chega e fala, para você ser um bom marido, você precisa dar flores, tudo. Eu dei um buquê de quase 5 mil para minha esposa agora, no casamento, no aniversário. Mas eu parcelei no cartão do Rodrigo, ele nem sabe. Foi pesado? Não foi pesado. Foi algo que eu tinha que fazer. Por que é importante? Porque, queridos, quando dão uma lista para você, eu estou dando uma lista para você agora, mas quando essa lista é dada e não é da tua natureza, é como tentar respirar debaixo d'água. Alguém já tentou respirar debaixo d'água? É possível? Você vai ter que ter um aparato imenso, colocar nas costas, falta de mobilidade, para tentar respirar dentro d'água. Por quê? Porque não é a tua natureza. Você não pode respirar debaixo d'água. Você pode se esforçar o máximo que puder, mas não vai ser possível. Ou seja, se não é da tua natureza, vai ser tão difícil cumprir com tudo isso. Vai ser tão difícil fazer tudo isso. Por isso, o Senhor quer mudar o quê? A nossa natureza.
Por isso que o Senhor quer mudar a natureza natural, caída, deformada, para a natureza celestial, filho do Senhor, filho de Deus, uma natureza divina, a natureza de nobreza, porque quando a natureza é mudada, então isso nem é preciso te dar uma lista, porque você vai no coração já saber, é minha responsabilidade. No coração você já vai desejar, eu quero abençoar a vida dela. Eu quero abençoar a vida dos meus filhos, porque a natureza foi mudada. Quando a natureza é mudada, então isso não passa mais a ser obrigação. Isso passa a ser o quê? Um privilégio, um desfrute. Passa a ser algo que você vai se alegrar em fazer. Amém? E por isso nós precisamos desejar que nós possamos ter a natureza de Cristo. Como eu falei para você, a paternidade, ela dá o quê? Direção. Sabe, queridos, direção, amor, tem muito a ver com direção. Eu falei para você, se pudéssemos dividir um pouco mais do que é mais responsabilidade, eu diria, a responsabilidade do homem é maior na provisão e na direção. A responsabilidade da mulher é na proteção e no amor. Porque a mulher, ela precisa proteger o seu esposo. É a mulher quem protege o seu esposo. Quantas tentações, quantos problemas, quantas coisas lá fora. Se for protegido, tiver alguém que proteja emocionalmente, que proteja a sua casa, que dê o ambiente correto para descansar, com certeza será mais forte. Com certeza vai ser terá mais sucesso em tudo que empreender. E o amor. Mas há um ponto aqui sobre o amor. Que a mulher é aquele amor de chamego, de acolhimento. Mas para dar direção, nós só damos direção se nós amarmos também. Mas o amor do homem, ele é expressado de outra forma. Abraão amava Isaac. Amava Isaac. Mas no dia em que o Senhor falou a Abraão, qual que era o problema de Deus com Isaac? Será que Deus não amava Isaac? Amava. E a palavra que eu estou te dando nessa noite é exatamente no mesmo propósito do seguinte. Deus amava Isaac. O problema é que o coração de Abraão estava se desviando de Deus para estar com Isaac. E Deus sabia, isso vai dar errado. Vai dar errado. Quantos pais deixaram de vir na igreja por causa dos filhos? Eu conheço alguns que deixaram de vir na igreja por causa dos filhos. Porque eles achavam, não, eu vou proteger o meu filho. Mas sabe o que é que aconteceu na grande maioria deles? Hoje estão longe dos filhos. E os filhos estão desamparados. Sabe, Deus sabia, se ele desviar o coração de mim, vai dar errado para Isaac, ele vai também abandonar Isaac. Ele vai abandonar Isaac. Por isso Deus testou Abraão dizendo, leva o teu filho Isaac para o sacrifício. Queridos, os pais precisam levar o filho ao sacrifício muitas vezes. É o sacrifício que vai mudar a vida dos filhos. Isaac subiu a montanha com um menino, mas ao se submeter ao sacrifício, desceu a montanha como um homem. A vida dele foi mudada lá na montanha. A vida dele foi mudada lá no lugar de sacrifício. Por que Abraão levou Isaac? Porque ele amava. Mas ele sabia, precisa haver o quê? Sacrifício. Precisa uma atitude ser tomada. Deixa eu falar algo para você. Você sabe por que muitos homens não amadurecem? Eu estou falando de idade avançada. Não sei se você conhece. Mas tem muitos velhos que amadurecem. Mas eu vou dizer o seguinte, você sabe por que tem muitos jovens que não amadurecem? Alguém sabe? Vou dizer para você. Porque eles são filhos da mãe.
Você entendeu? Eles são filhos da mãe, porque não tiveram um pai para ensiná-los. Eles só são filhos daquela proteção mimada. Eles só são filhos daquela proteção de amor, de mimo, mas não tiveram a direção adequada, não tiveram a provisão adequada, não foram levados ao sacrifício. Hoje eles estão assim, mas sabe, minha esposa de vez em quando lembra, eu sempre gostei de construção, e durante o dia eu estava trabalhando, e o único momento quando eu tinha para fazer construção para nós mesmos, era à noite. Quando eu casei, minha esposa me dava os tijolos. Não que eu o obrigasse, né? Eu só dizia para ela, se você não me der os tijolos, nós não vamos ter onde dormir. Né? Então, ela fazia como... Era ela que me ajudava nas construções, mas quando eles começaram a crescer, eles me ajudavam nas construções. E ficou marcado um dia, não que isso seja correto, não que não seja, mas um dia, às vezes desapercebido, eu fui até tarde, passei por outro dia, e quando eu olhei, eles estavam todos dormindo lá na construção, olhando, falei, uau. Não foi propósito, não é uma questão proposital, mas é porque eles me acompanhavam no que estava fazendo. Eles sempre estavam comigo. Eu os levava o quê? A compreender o pais muitas vezes precisam dessa direção, para que haja amadurecimento. O homem amadurece com o outro, com essa direção de homem, daquilo que o Senhor dá. Deixa eu dizer, os filhos não têm mais tempo, mas eu queria lembrar aos filhos, aos moços que aqui estão. Tem 5 características, queridos, da orfandade, que marcam muitas histórias e que fica muito difícil de avançar e se posicionar em tudo que eu falei quando essas marcas existem. Rapidamente eu vou te falar elas. Por exemplo, aqueles que são órfãos, eles não têm identidade. Por que não têm identidade? Porque essa idem significa igual. E quem não tem uma figura paterna para se espelhar, para ser igual, eles não têm referência. Eles não têm referência. Então, quem não tem um idem, quem não tem uma figura paterna para ser igual, eles não têm direção. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem para onde ir. Eles são inseguros, muitas vezes, em decisões a serem tomadas. Por quê? Por causa da orfandade. Segundo, são pessoas que são deslocadas. Elas não têm um senso de pertencimento. Em todo ambiente que elas chegam, elas acham, não me encaixei aqui. Aqui não é o meu lugar. Elas ficam todo o tempo deslocadas. É fruto da orfandade. Eu falei da paternidade, mas estou te falando algumas características da orfandade. Terceiro, carentes. São pessoas com um buraco emocional imenso. Se você passa por elas, se não aperta a mão delas, se você passa por elas, não fala por elas, elas já pensam, está com raiva de mim. Tem alguma coisa que aconteceu. São pessoas extremamente carentes. Não são saradas emocionalmente. Quarto, são pessoas que vivem na escassez. Ou seja, o olhar delas é sempre do copo quase vazio. Elas não conseguem enxergar algo, são pessoas pessimistas. São pessoas que não conseguem enxergar bondade. Alguém faz 100 coisas boas, quando faz uma coisa errada, ruim, elas vão se ater apenas ao erro, apenas aquele problema. Isso é o quê? Fruto de orfandade. Fruto de orfandade, que são pessoas que vivem solitárias. Elas muitas vezes estão rodeadas de pessoas, mas elas estão se sentindo solitárias. Tudo isso é fruto de orfandade. Você lembra quando eu abri Gênesis, capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava
sem forma e vazio. E disse Deus, haja luz. Por que eu estou falando para você esses pontos? Para que você possa começar a compreender, pastor, tem algumas dessas coisas que acontecem comigo. Talvez o pai deixou de dar a direção correta, deixou de dar a provisão de amor. Talvez você não teve nem uma figura paterna da qual se espelhar. Queridos, eu quero te convidar a você valorizar a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Estou dizendo para você, a palavra que você valorizar, ela vai determinar o teu destino. Antes de valorizar qualquer outra coisa, valorize a palavra de Deus. Ela vai te dar correção sobre todas essas coisas, vai te dar direção sobre tudo isso. A palavra é direção. Como você precisa comportar, o que você precisa fazer, daquilo que você precisa ser. É nesta palavra que vai haver proteção. Aleluia! Proteção. Você, marido, você, homem, você, esposo, você, esposa. Antes de ouvir um amigo, ouça a palavra. Deseje a palavra. Tenha desejo pela palavra. O que é que a palavra diz sobre a minha casa? O que é que a palavra diz sobre comportar com meus filhos? A Xuxa foi responsável por uma lei no Brasil, né? A lei da palmada. Ela que foi uma das precursoras, defendeu, fez algo. Muitas pessoas acreditam mais na lei da palmada do que na lei de Provérbios, que diz: com a vara livrará a alma do teu filho do inferno. Mas na cabeça deles ainda precisa compreender. E muitos pais, eu conheço muitos, que por causa que disseram, eu fui muito disciplinado, eu não vou disciplinar meus filhos. E aí os jovens tiveram problemas por toda a vida, porque não foram direcionados, disciplinados. Sabe, nós precisamos de disciplina em muitas áreas da nossa vida. Em muitas áreas da nossa vida. Às vezes nós fomos excessivamente disciplinados em uma área, mas foi deixada tantas outras áreas, sem disciplina, sem correção. E muitas vezes nós sofremos nessas áreas, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós somos curados. Amém? Nós somos restaurados. Começa a crer. Ah, pastor, eu preciso de mais tempo, de mais... Não, você precisa da palavra de Deus sobre a sua vida, a sua história. Você precisa crer, você precisa desfrutar dela, se encher dela, porque o foco é Cristo. Cristo. Sabe, tem tantas pessoas que elas têm um zelo extremo. Se alguém, por exemplo, comete um furto, então para essas pessoas, essa pessoa merece a morte, porque ela roubou, porque ela fez algo. Mas porque essa área na vida delas é resolvida. Mas muitas vezes elas são violentas dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Usam de violência. E para eles está tudo bem. Eu estou te dizendo, nós precisamos começar a compreender que precisamos uns dos outros. Porque muitas vezes aquele que cometeu aquele delito é alguém que tem áreas na vida para nos ensinar a como sermos com ternura, com brandura, com amor, a podermos ser corrigidos. Você entende? Nós precisamos uns dos outros. Nenhum de nós fomos perfeitamente completos em tudo. Por isso o Senhor nos colocou junto para aprendermos uns com os outros. Uns com os outros. Para que nós possamos ser corrigidos uns com os outros. Para que nós possamos aprender uns com os outros. Aleluia! Mas todos nós podemos ter do Senhor, Pai Nosso.
Aleluia! Quem está compreendendo isso? Tantas áreas que você está fragilizado, mas Ele quer proteger a sua vida de tal forma que Ele diz: eu trago o solitário para morar em família. Ele te trouxe para estar nessa família, para que você seja restaurado nas suas emoções, nos seus relacionamentos, que você possa aprender a relacionar-se. Ele disse: eu trago os cativos para a liberdade. Só isso seria bom demais. Nós sermos curados de tantas áreas que muitas vezes estávamos presos. E muitos ainda continuam presos. Mas sabe, a promessa dele é: eu tiro os cativos para a liberdade e lhes dou riquezas e honra. O Senhor quer te colocar em lugar de destaque, quer honrar a tua vida. Quando você pensava que não podia chegar, Ele quer proteger, direcionar a tua vida a lugares altos de influência na vida de muitos, e a sua história será contada. Você pode estar de pé essa noite. A nossa história, ela está começando. Ela está começando. Mas sabe, ela não acaba aqui. Você pode dizer para quem está ao seu lado a sua história? Fale só para que alguém possa lembrar disso mais tarde. Diga assim: a sua história será contada por toda a eternidade. Você tem noção disso? A nossa história está apenas começando. A nossa história será contada por toda a eternidade. Por isso Deus nos deu posições. Por isso Deus nos deu posições. Os dois lugares onde nós podemos ter vida abundante. Os dois lugares onde nós podemos ter vida na terra chama-se família e igreja. Família e igreja. Mas sabe, é na igreja que nós vamos compreender esse poder para que nós possamos desfrutar de uma família guardada, protegida, direcionada e amada em Cristo. É na igreja. Aleluia, amém? Que nós vamos poder desfrutar. Mas é da igreja que nós vamos poder desejar: a minha família é um pedaço do céu. A minha família será guardada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a verdade do Senhor será estabelecida. Aleluia! Amém? A bondade sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Talvez você não teve alguém antes de você, mas o Senhor está colocando irmãos e irmãs ao teu lado, para que a tua vida seja guardada, protegida, direcionada e amada. Aleluia! Você levante as mãos para a sua casa. Comece a orar por eles agora. Aleluia! Comece a orar. Queria chamar todos os pais que estão aqui. Quero chamar aqui. Quero orar com você nessa noite.